mensagem de Deus para o seu coração. Gênesis capítulo 18, o verso 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Quero destacar essa frase. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aqui, Abraão, ele recebe 3 anjos. Podemos dizer que 2 anjos, 3 varões, 2 anjos e o Senhor. A gente percebe aqui que Abraão, ele foi muito hospitaleiro, né? E era costume ter ali a típica hospitalidade beduína, né? Tanto a antiga como a moderna. E apenas o melhor é oferecido ao hóspede. Então eles tinham por costume o quê? Dar o melhor para o hóspede. Dar o melhor. Assim aconteceu aqui com Abraão, quando ele recebe essas pessoas em sua casa. Diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Ele levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: assim, faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e vitela. Ou seja, gente, aqui é a lista da preparação, do cuidado, da hospitalidade que teve Abraão com esses 3 varões. Então foi muito lindo. Então ele recebeu super bem. Ele foi muito hospitaleiro. Não é? A Bíblia diz em Gênesis 18, verso 11: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Então você veja bem, Deus havia prometido para Abrão e Sarai, que depois Deus mudou o nome para Abraão e Sara, né? Deus prometeu para esse casal que daria um filho, chamado filho da promessa. E no tempo de Deus aconteceu, quando nasce então o Isaac, né? Então o que Deus está falando com você? O que Deus está falando contigo ou comigo neste momento? Que Deus tem o tempo dele. Então muito cuidado em querer dar uma mãozinha para Deus e você se perder na caminhada. Não vou entrar no mérito aqui desse patriarca da fé, o Abraão. Mas Abraão e Sara estava demorando muito, ele foi dar uma mãozinha, entre aspas, né? Quando nasceu o Ismael lá, mas não era o propósito de Deus, né? Então, às vezes, quando a gente não se cuida, quando a gente se precipita em certas coisas, a gente começa a fabricar Ismaéis na vida da gente, sendo que Deus quer dar para você um Isaac. O Isaac pode representar, sabe, o seu casamento, pode representar um filho, literalmente uma filha, pode representar um novo emprego, pode representar um ministério, pode representar algo que Deus quer entregar para você. Aí, meu amado, aí vai interpretar Deus falando com a gente nessa manhã. Deus conhece a tua vida, Deus sabe de você, você não me ouve por acaso, entendeu? Então, claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas às vezes a gente vê que tem coisa que está demorando e a gente quer atropelar as coisas, né? E de repente nesse afã de querer fazer algo, Deus não está naquilo ali. Aí você, desculpa usar o termo, quebra a cara, né?
sofre as consequências de uma precipitação, né? Eu sempre falava, eu ainda falo, mas antigamente falava mais, principalmente quando dava palestra para jovens, né? Que serve para qualquer pessoa, isso que eu vou falar agora. Cuidado para você não queimar as etapas da vida, né? Tem gente que queima as etapas da vida e depois lá na frente a fatura vem, né? A cobrança vem, né? Queimar a etapa é o seguinte, você tem que viver o teu momento. É como uma criança, a pessoa ela é criança, ela é inocente, ela tem que viver aquela fase dela ali, né? Não adianta o pai e a mãe querer que a criança de 6 aninhos se comporte como um adulto. É complicado esse negócio, né? Então, trazendo para o campo espiritual, é a mesma coisa, né? Então, o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino. Mas quando eu vim ficar homem, adulto, eu falo conversa de gente grande, não é? Então é assim que tem que funcionar. Inclusive, Paulo fala justamente em 1 Coríntios, né? No capítulo 13, não vou entrar no mérito de todo o contexto, mas ele diz aqui, ó, 1 Coríntios 13, verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com essas coisas de menino. Então, às vezes, trazendo para a vida cristã, tem muitos cristãos que só têm carreira de ser crente, mas é uma criança, é um infantil, não cresce. Qualquer coisinha está fazendo birrinha, fazendo biquinho. Ah, não gostei, o pastor falava tão bem, agora ele mudou, parece super feio, eu já não estou gostando. Então isso é criancice, né? É falta de crescimento espiritual, né? Então essa é a verdade, né? Eu sei que é verdade, às vezes parece que é meio... A gente engole meio enroscando, né? Mas é a verdade, pessoal, né? Então, deixa Deus agir. Nosso ministério já diz, agindo Deus quem impedirá. Então, deixa Deus agir. Você tem que fazer a tua parte em muitas coisas, mas tem coisa que você tem que esperar. Tem coisa que você tem que ler de novo. Por exemplo, o famoso Salmo 40, né? O Salmo 40, a gente nem gosta mais do Salmo 40, né? Parece, né? Salmo 40, o verso 1, diz o quê? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência não é você cruzar os braços, né? E não fazer nada. É você confiar, esperar, confiança, certeza. Não é? Deus proverá, não é? Deus agirá, ok? Então é assim. Então, o Abraão, a ênfase está nessa frase aqui, ó. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Por que esse anjo falou isso para eles? Por quê? E disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Ela já estava a idade muito avançada. Então, pelo físico dela, pelo lado biológico, fisiológico e tudo mais, seria quase que impossível uma gravidez, não é? Mas Deus abençoou o ventre de Sara e abençoou Abraão também, né? Abençoou. Abraão, certa ocasião, ele estava numa porta da tenda lá, e Deus falou, aliás, estava na tenda, Deus falou para ele, Abraão, sai da tenda e olha as estrelas, conta as estrelas, vê se dá para você contar. Não dava, né? Então, assim vai ser a sua descendência. Então, meu irmão, eu tenho uma palavra profética aqui dentro dessa visão que Deus falou para Abraão. Você tem que sair da tua tenda, meu irmão. Você está no teu mundinho de vida e não está conseguindo ver a grandeza que Deus tem para você, sabe? Então, às vezes Deus está falando, ó, sai desse lugar, sai desse negócio, e você não entendeu ainda, sabe? Às vezes tem que abrir a tua mente para coisas maiores que Deus quer entregar para você. Você está compreendendo? Espero que sim. Compreendeu? Então, quando Deus falou, Abraão, sai da tenda, sabe por quê? Porque lá na tenda só estava ele e Sara, o negócio não estava rendendo, né? Então estava aquela mesmice, né? Deus falou, Abraão, sai da tenda, cara, olha para o céu, né? Depois mandou contar a areia do mar, entendeu? Então Deus falou, sai desse contexto que eu tenho coisas maiores para você. Então, às vezes você quer coisas novas, mas usando as mesmas ferramentas do século XX, meu irmão, entendeu? Entenda o que você quiser aí, meu amado. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia. E Deus disse para o casal, haveria alguma coisa difícil para Deus? E Deus disse assim, no tempo determinado vai acontecer o que eu falei. Então aquilo que é de Deus, gente, acontece. Aquilo que é de Deus acontece. Mas não queira queimar etapas. Entendeu? Essa é a palavra. Não queira pular um tempo da vida. Porque parece que tem gente que diz assim, se eu pudesse apertar um botãozinho, dar um clique e pular a minha vida 5 anos para frente, meu irmão, aí quando chegar 5 anos lá para frente, você queria apertar para voltar. Não tem assim? Você não fala assim às vezes? Puxa vida, se pudesse voltar no tempo, né? 10 anos atrás, mas com a cabeça que eu tenho hoje. É ou não é? Quem que já não falou isso aqui? Todo mundo já pensou, falou.
Também já pensei e falei, entendeu? Então não é errado necessariamente, mas a vida é assim, você cresce gradativamente. Então aproveite saborear o livro da sabedoria, o livro de Provérbios. Aproveite para colocar ordem na sua vida. Aproveite para acertar algumas coisas que às vezes tem que acertar na sua vida. Talvez ao teu relacionamento com Deus, talvez ao teu relacionamento com a esposa, com o marido, talvez ao teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais. Enfim, é isso aí. Deus está falando. Mas Ele tem o tempo certo. Então creia. E eu creio, gente. Estou muito confiante que nesse mês de julho ainda vai acontecer algo maravilhoso na tua vida e na minha vida. Eu estou tomando posse. Vai tomando posse aí. Para Deus não há impossibilidade. E eu termino com essa frase. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não há. Não há. E eu termino com uma outra frase bíblica. Lucas 1,37. Lucas 1,37 é muito forte. Porque para Deus nada é impossível. Você que está me ouvindo desde o início, você ouviu a oração. Você recebeu o quê? Com fé. Tem que acreditar. Ore com fé e seja abençoado. Tenha um dia de excelência. Tenha uma semana super abençoada e ande por fé. Porque nós andamos de fé em fé. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.